Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira Aprendendo com André Luiz. Hoje, dia 13 de março de 2024, nós daremos prosseguimento ao estudo da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Os Mensageiros. Hoje nós estudaremos o capítulo 5, Ouvindo Instruções. Então, antes de começarmos, vamos nos recolher dentro de nós mesmos, abrir o nosso coração para ouvir as palavras que foram proferidas por André Luiz, para que o nosso aprendizado seja mais profundo e que possamos levar a reflexão para nossas vivências diariamente, na nossa caminhada. Jesus, hoje nos alegramos com vós por estar aqui conosco, por nós podermos partilhar contigo essa vida aqui no planeta Terra. Agradecemos também a André Luiz, esse nosso irmão muito amado, que não mede esforços para trazer a nós o conhecimento daquilo que ele adquiriu lá no plano espiritual, nos dando oportunidade para que nós possamos fazer diferente, tendo esse conhecimento que ele não teve a oportunidade de ter, provavelmente. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãe muito amada, por sempre estar conosco, sempre cuidar de nós, vossos filhos. Chico Xavier, por ter escrito, deixado tantos livros psicografados pela sua doçura, pela sua amorosidade, pela sua entrega, que sempre foi a Deus, em primeiro lugar. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Vou tirar o fone de ouvido, que agora não vai. Então, como eu já disse, hoje é o capítulo 5 do livro Os Mensageiros, e o nosso tema é Ouvindo Instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos, aqui só um pedacinho, não está dando para ver por causa da figura, acolhendo, deve ser acolhedor, né? Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Ou seja, aqui ele já fala, né? Quer dizer, o recinto estava repleto, era um recinto tinha bastante espaço, e as pessoas estavam ali na expectativa, né? No interesse, querendo ouvir, né? Quais seriam essas instruções que esse mentor daria a todos. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Nós vimos no último capítulo, na questão do Vicente, que ele chega e é colocado para trabalhar junto com o André Luiz, porque ele era um médico, e aí André Luiz simpatiza bastante com ele, né? Sabe que os dois vão trabalhar como uma dupla, e aí dá prosseguimento hoje. Então, particularmente, ele fala, Vicente, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo, né? Desculpa, penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Então, aqui eles já estão fazendo uma introdução, né, de como foi, como que era o recinto, de quem é, né, que estava ali para falar, qual que era o objetivo principal, quer dizer, a pessoa, particularmente, ele começou a falar para o Vicente, porque o Vicente agora ele tinha uma nova tarefa, né? Então, ele tinha chegado ali, né, para iniciar um trabalho também junto com o André Luiz, então ele é uma das prioridades para essa orientação naquele momento, porque ele precisava dessa orientação para iniciar o trabalho dele também, né, junto ao André Luiz, nesse intercâmbio entre o plano espiritual e a Terra. E o interessante é que aqui, né, geralmente a pessoa faz a prece e fala assim,
os encarnados e os desencarnados, né? E lá eles fazem a mesma coisa, né? Daí eles já lembram sempre dos encarnados e dos desencarnados também, mas a prioridade sempre é o desencarnados, né? Aliás, os encarnados, os desencarnados estão ali aprendendo para trabalhar com desencarnados. Aqui nós estamos aprendendo para trabalhar, desculpa, com os encarnados. E aqui nós estamos aprendendo para trabalhar com os desencarnados, com os encarnados também, né? Mas muitas vezes é para trabalhar justamente para atender os desencarnados. E lá eles, a prioridade deles, do aprendizado, é para trabalhar com os encarnados. Então a gente vê esse intercâmbio, né? Essa troca que há, essa preocupação, né? Que existe dessa troca entre o plano físico e o plano espiritual. Alguém gostaria de contribuir com algo? Então, se ninguém, pode passar, Paulo. O Paulo é meu assessor hoje, porque aqui, hoje até que talvez dava, mas eu tinha que... Abadia, só complementando o que você falou aí, Sim. é interessante que aqui a gente fala mortos, né? Isso. Do lado de lá, não dá para eles falarem vivos. Eles Sim. não podem falar para as pessoas encarnadas, olha lá os vivos, porque eles estão com a sensação que estão vivos, eles não podem falar vivos. Então, acho que dar essa palavra encarnado, desencarnado, não tem outra opção lá para eles, né? É, porque, na verdade, já entenderam que não existe morto também, né? Mas aqui para nós até faz sentido mortos, entendeu? Não sei se está pegando o que eu estou falando assim. Aqui para nós faz sentido. Eu falo, ó, a pessoa está morta, tudo bem, ela está morta. Vamos dizer que eu não seja espírita, nada. Entendi, sim. Entendeu? Agora, para eles lá, não tem como. Eles falarem assim, ó, vamos lá ver os vivos. Não tem como falar isso, entendeu? Sim, exatamente, Paulo. Então, continuando. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora disse com autoridade, sem afetação. Conversaremos sobre as necessidades de representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar. Desculpa que eu deixo entrar uma pessoa aqui, senão às vezes eu tenho que parar um pouquinho, tá? Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, aqui ele está falando, né, que ali tinha uma mistura, né, daqueles que já tinham vindo para o plano físico, que eram médicos, que pessoas com tarefas, né, para fazer esse intercâmbio, e essas pessoas fracassaram. Mas, ao mesmo tempo, também ali tinha as pessoas com muita boa vontade, queria se aventurar, né, nessa nova caminhada de tentar, né, essa caminhada no plano físico e de seguir, né, em frente para que pudesse ter esse auxílio. E aí ele fala também uma coisa interessante, que é a necessidade, né, da renovação dessa forma, né, de aprendizado, porque se aquelas pessoas haviam fracassado também,
Então, deveria, né, eles estavam repensando também a forma, né, de passar tudo isso, a forma de aprendizado, que também deveria ser diferente, de uma nova maneira, para ver se as pessoas também, né, assimilavam melhor esse ensinamento, não só na questão mental, né, no intelecto, mas também dentro do espírito, da consciência, né, de cada um. Ou seja, espiritualmente, para que essas pessoas, quando chegassem aqui no plano físico, elas não fracassassem. E é interessante que ele fala, considerando os esforços realizados no presente e no porvir, ou seja, tantos esforços que eles estavam fazendo do aprendizado, ou se esforçando dessa mudança, né, interna, como também futuramente aqui, que eles precisavam, né, de aprender a se esforçar, de aprender a não se deixar levar pelas ilusões, né, que quando a gente chega aqui, a gente vem com um projeto provavelmente muito bonito. Quando a gente chega aqui, a gente começa, né, a envencilhar numa série de coisas, o ego, né, começa a falar mais forte, a gente já não entende por que a gente está vivenciando junto com pessoas talvez difíceis, ou talvez que nós também não conseguimos enxergar que nós também somos pessoas difíceis para o outro, né? Que não é só o outro, assim como o outro me incomoda, eu também incomodo o outro com a minha forma de ser. Então, a gente se perde um pouco, né, dessa visão mais ampla que a gente tem lá no plano espiritual, de quem realmente nós somos, de qual é o nosso objetivo aqui, porque chega aqui tem muitas, nós esquecemos uma parte, né, porque intuitivamente a gente lá dentro de nós, se a gente voltando internamente, a gente vai se deparar com muitas verdades, né, com esse plano, pelo menos uma parte dele, saber o que nós viemos fazer, até pelo fato de nós observarmos nossa profissão, nós já sabemos de alguma forma algumas coisas, né, que aconteceram lá no passado conosco, por que nós estamos trabalhando essas coisas, mas ali a gente, depois, quando chega aqui, a gente esquece, a gente olha para tantas coisas que chamam a nossa atenção, né, que é chamado pelos mestres indianos da ilusão, né, do irreal, das coisas. O que é o irreal? O irreal é as coisas passageiras, aquilo tudo que passa, né, e o real é aquilo que nunca passa, que é a eternidade. A eternidade somos nós, a nossa parte espiritual, essa nossa parte corpórea, que a gente, muitas vezes, geralmente ainda mais importante do que a parte espiritual, que é a que nunca vai se extinguir, e a gente começa a olhar apenas para essa nossa parte física, que é a parte, né, que um dia vai virar adubo, né, que um dia eu vou deixar esse corpo aí e vou seguir com os outros corpos meus, os mais sutis. Então, ali eles estão trabalhando essa questão, né, de preparar essas pessoas, já que estão fracassando, o que leva a esse fracasso? Com certeza eles têm essa reflexão de procurar entender aonde é que essas pessoas estão fracassando, para melhor instruir essas pessoas que estão se dispondo, né, a vir para o plano físico, para que elas tenham menos chance de fracasso. E agora eu deixo com vocês. Pode falar, Paulo. Então, eu achei interessante. A gente não tem noção. A gente fala muito em pessoas com missão. Ele fala aqui, ele usa missão, né? Missão da mediunidade. Que faliram nas missões da mediunidade. Depois ele não fala missões mais, ele fala provas dessa natureza. Quer dizer, agora a gente fala muito em preparo da mediunidade lá do outro lado, né? Isso é muito comum. Mas pouca gente ouviu falar em preparo de doutrinador, certo? Que a gente já vem com essa missão de doutrinador. Isso não foi o primeiro capítulo que ele falou isso. Lá no outro capítulo anterior, ou no outro, não sei, ele fala a mesma coisa. Ele dá o mesmo peso aqui para a mediunidade, para a missão de mediunidade e a missão de doutrinação. Como que vocês entendem essa doutrinação? É a doutrinação junto do médium lá no centro espírita, ou a doutrinação no sentido das palestras, da doutrinação no sentido da divulgação do espiritismo? Como que vocês veem isso? A doutrinação também, eu vejo assim, ela tem uma amplitude, né? Mas a gente pode até, de repente, encarar ela como a doutrinação de nós mesmos, né? Da nossa transformação, para a gente poder cumprir o nosso plano, poder ajudar realmente fazer aquilo que nós viemos fazer de repente também, né? Às vezes a gente pensa em doutrinação só de doutrinar um espírito,
Mas essa doutrinação pode ser do nosso próprio espírito também. Concordo. Mas não fica só por aí, né? Eu acho que essa doutrinação pode ser também a doutrinação dos outros espíritos também. O que você acha? Eu acho que é amplo o termo, Paulinho. Eu acho que vale tudo, concordo contigo. Não só como o Badia falou, mas dos outros espíritos também, né? Acho que qualquer palavra amiga no sentido do bem, da luz, do esclarecimento, pode ser encarado como doutrinação. Acho que é bem amplo isso. E eu não queria voltar no assunto, mas eu acho extremamente difícil, isso é uma dúvida pessoal minha. Nós comentamos na outra aula, né, na outra apresentação, mas essa questão, o quanto você está de fato cumprindo da sua trajetória, acho difícil fazer essa avaliação, né? Por isso eu acho que tem que fazer o bem, o quanto é possível ser feito. Verdade. Antes da Fazer o Márcia... nosso melhor, né? Aquilo que a gente dá conta, né? Aquilo que a gente já dá conta. Tem coisa que a gente já dá conta e já não faz, mas eu também concordo, fazer o meu melhor, né? Porque não tem como eu fazer algo que eu não estou preparada ainda. Márcia, pode falar. Márcia, antes de você falar, eu só lembrar aqui a última frase, parece que era uma coisa para o André Luiz, né? Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nesta colônia. Isso daí foi o trabalho dele, né? Márcia. Boa noite a todos, meus amigos. Eu penso que, quando ele fala doutrinação, na minha visão, começa por aquilo que a Badia falou, né? A gente tem que começar a fazer doutrinação de nós mesmos, mas eu acredito que a doutrinação também envolva tudo que envolva a palavra, seja a palavra falada, a palavra escrita, porque eu acredito que aqueles que têm pela palavra alguma ação, algum trabalho, também pereceu tempos atrás pela palavra. Às vezes aquela língua ferina, aquela letra, aquela caneta perversa, sabe? Então a gente vem, acredito, no meu ponto de vista, que a gente vem para se doutrinar, porque aquilo que a gente fala, a gente tem a obrigação de viver. Não é fácil você falar algo e não ser hipócrita e vivenciar aquilo que você fala, é o grande trabalho em nós, né? Mas também tudo que tange a divulgação. Eu imagino que seja também assim, sei que vocês acham. E eu ainda vou mais longe, já que você falou da palavra, né? Eu acho que não só a palavra, né? Mas também a nossa vivência, né? Porque os grandes... Viver o que você está falando, né? Sim, porque os grandes mestres mesmo, Yogananda mesmo, ele não gostava, ele não queria falar para o público justamente por isso, porque ele falava que ele só ia dizer aquilo que ele vivia, né? Então, isso é muito importante. Francisco de Assis fala uma coisa muito interessante. Ele falava, cuidado com aquilo que você vive, porque às vezes o único evangelho que uma pessoa tem para ler é a sua vida, é você, a sua atitude. Então, essa doutrinação, ela não é só da fala também, né? Mas é das nossas atitudes, como é que às vezes fala, mas eu não consigo ainda, eu não quero ofender o outro, mas eu sou explosiva, eu sou não sei o quê. Aí acaba sendo a doutrinação, autodoutrinação, né, como eu falei, né? Antes eu tenho que me doutrinar, eu tenho que aprender certas coisas, porque como que eu vou falar um negócio para o outro, como a Márcia falou, como que eu vou falar uma coisa para o outro lá, pedir para que o outro tenha calma, se eu não tenho? Se eu digo que eu não dou conta, como que eu vou querer que o outro dê conta? Né? Então, essa doutrinação é minha, é do outro, é de ouvir o outro também, né? Essa minha doutrinação não é só eu me doutrinar, mas eu também saber ouvir o outro e refletir, tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa bem, bem completa mesmo. Pode passar, então, Paulo. Uhum. Não, é que eu voltei um pouquinho lá na Tá. página... Não, se quiser, pode, tudo bem. Então... Não, eu voltei um pouquinho na página 17, que é onde eu estava procurando. E doutrinadores, eu sei que todos nós, independente se você vai ser doutrinador ou não,
como ele fala, temos que fazer o nosso trabalho interior, como vocês estão falando. Mas na página 17, que é do capítulo lá anterior, acho que foi Adão que falou, Sim, doutrinador... Hã? Não, foi Adão mesmo, pode falar. Doutrinadores que ele está se referindo é a doutrinação dos outros mesmo, não é a nossa doutrinação. Depois vocês fazem um retorno lá. Então, esse mediunidade e doutrinação é no contexto da ação deles virem com essa missão de trabalhar para os outros, né? Nesse sentido. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Tudo bem. Existe uma coisa, mas mesmo que seja a doutrinação dos outros, né? É aí que existe a moral de cada um, né? Não é muito as palavras que são ditas. Você já viu várias vezes, com certeza, pessoas falando que quando Bezerra falava, todo espírito jamais era capaz de bater de frente com ele, porque sabia que o Bezerra estava falando coisa que ele vivia, né? Então, não era tanto o que o Bezerra falava, mas era aquilo que o Bezerra passava pela moral que ele tinha. Mas vamos lá continuar. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontra a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é, uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos, tudo bem, com o mestre divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, essa figura no fim ficou no meio aí, né? Ficou em cima, porque quando a gente passa o negócio, daí ela não fica no lugarzinho. Aí eu não consigo ler essa partezinha. E ele fala, não sei o quê, consequência, né? Elevado teor educativo, tem alguma coisa ali, consequência porque quer o homem aperfeiçoado, de um dia redimido, golpe instantâneo da vontade, sem realização. Qual que é a última palavra aí, Paula? Tira essa figura e deleta ela, porque daí dá para ler. Então, não tem como eu tirar, vou pegar no livro, porque para eu tirar eu tenho que fechar ela, não, então tá. Tá certo. Não, tá certo. eu vou pegar no livro aqui, só um minutinho. Tá, enquanto isso a gente vai prestando atenção. Então, ele fala assim, eu posso ler para vocês. Faz favor. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido, a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Olha que bacana, isso aí, olha que coisa importante que ele está falando. Então, mas vamos começar ali de cima, né? Então, ele fala, né, que a maioria das pessoas ainda está distraída, como aquilo que eu comentei lá atrás, né? Está distraída ainda da eternidade, das coisas divinas, porque a maioria, se for olhar, a maioria da humanidade ainda pensa que a vida mesmo que acredite que existe o céu, que existe o inferno, essa coisa toda aí, a maioria das pessoas, no fundo, elas priorizam essa vida aqui, porque acham, no fundo, que é a coisa mais importante dessa vida aqui. Então, ainda tem essa incompreensão, né? E mesmo, ele fala aqui, né? Mesmo as derivadas, não vamos nem falar de religião, mas vamos falar de pessoas que estão trilhando o caminho ou cristão, ou o caminho dito, né, entre aspas, divino. Essas mesmas pessoas se entram em contradição, né? Por conta dessa coisa aí que ele falou. Quer dizer, a maioria nem acredita que existe retorno, né? Que existe várias existências, grande parte. Porque se a gente for olhar,
há um tempo, hoje eu não sei, mas há um tempo atrás, se fala bom, o espiritismo em si, né? Porque também não é só o espiritismo que acredita, né, em várias existências, né? Porque isso a gente tem que deixar bem claro. Mas o espiritismo é mais ou menos 1% da humanidade. Mas existem as outras espiritualidades que acreditam na reencarnação, né? Mas ele está falando aqui da parte que não acredita, que elas também dificultam, né, um pouco por conta dessa questão, ó, que acha que essa cooperação, por exemplo, da realidade espiritual é uma coisa diabólica, né? Aí ele fala da reforma religiosa, mas que, na verdade, a reforma ficou... também tem ainda alguns pensamentos que não foram ainda elucidados, vamos colocar assim, né? De uma maneira bem, bem tranquila, porque só que aí embaixo ele também vai contrapor uma coisa que não importa que essas pessoas elas ainda não tiveram essa elucidação total, e, aliás, nem nós tivemos, mas estou falando essa elucidação até da questão da reencarnação, mas ele está falando que as pessoas exigem, né, que o ser, que ele de um dia para a noite ele se torna perfeito, e não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem, como ele fala, dentro de uma metodologia, ou seja, eu vou trabalhando, eu vou exercitando, né? Em uma existência eu não consigo avançar muito, mas eu aprendo algo que eu vou somando através das minhas vindas e idas, e chega um dia que eu já vou estar esclarecida o suficiente para que eu para que eu realmente consiga uma transformação de acordo com aquilo que eu espero, né? Então a gente tem que ter paciência, por isso que Adão mesmo falou lá, né, na questão lá do Evangelho, né? Que a humanidade está em vários patamares, né? Existem aqueles que estão lá atrás, aqueles que estão no meio, aqueles que estão lá na frente. Quer dizer, existe várias nem todo mundo, né, assim, não está uniforme, né, todo mundo no mesmo patamar. Cada um está num grau de conhecimento, cada um está num grau de entendimento. Então, tem que se ter paciência com a humanidade por conta disso. E, quer dizer, se aqueles que vêm com essa tarefa de mediar, né, quer dizer, todo mundo fala que todo mundo é médio, né, mas, por exemplo, existe aqueles que veio realmente com a tarefa, né, de mediar essa questão espiritual, o mundo espiritual com o mundo físico. Se nem nós ainda estamos preparados, que ainda fracassamos numa série de coisas, imagina aquele que ainda não elucidou internamente, né, essas questões. Então, tudo tem o seu tempo, até a sementinha, primeiro ela solta a gente nem dá para ver a folhinha dela, né, a gente vê como se fosse um fiozinho, de repente ela solta uma folhinha, outra, e assim é a natureza, e assim também é a nossa natureza. E aí eu deixo com vocês. Pode falar, Maurício. Essa questão de fato, o que é a nossa realidade, né? Que é a realidade espiritual, eu concordo contigo. O mundo é adormecido, na sua maior parte, em relação a isso. E eu não vou falar do mundo, mas vou falar de mim. Muitas vezes eu entro num automático, assim, que você vai em busca do arroz e feijão mesmo, né? Por mais que você tenha sempre a possibilidade, a intenção, a disposição de embeber tudo aquilo que você faz naquilo que você acredita, sempre vai com um pouco, né, daquela nossa crença de sermos almas, enfim, e estarmos aqui numa experiência terrena e não o contrário. Às vezes a gente entra no automático, né, o que dirá a humanidade. Essa questão esse livro já tem algumas décadas, e essa questão da tolerância religiosa que ele tangencia aqui nesse momento, eu acho que já foi um pouco mais intensa em outras épocas. Eu tenho uma tia que, quando era pequena, dizia que era espírita no colégio, e a turma fazia chacota, né, e fazia graça e tudo mais. Eu nunca tive esse problema, por exemplo, no colégio, na vida. Acho que o Brasil em si é muito sincrético nesse aspecto, e eu sempre cito o exemplo da minha avó quando eu vou falar disso. Minha avó era espírita, católica, Seichonoye e tudo
tudo de bom. Falou, ó, tudo isso aqui é coisa boa, Mauri, ó, tudo isso aqui é coisa boa. Então, eu sou católico espírita, né? Há um sincretismo muito grande, a pessoa às vezes frequenta dois locais, vai num local, mas vai tomar passe, estuda o evangelho, mas também vai num culto lá no bairro dele. Então, eu uma vez senti, acho que ainda há resquícios disso, parece que algumas correntes de fato acreditam que o espiritismo ele sugou partes do evangelho. O sujeito me falou uma vez, eu estudei teologia e tudo mais, e nós percebemos que o espiritismo, como é que ele quer entender de evangelho se ele tirou algumas partes da Bíblia e fez interpretação e tudo mais, referindo ao evangelho, né? E, enfim, eu acho que a maioria das pessoas não tem esse preconceito. Eu senti nesse momento, essa pessoa que falou comigo, eu falei, cara, mas será que ele acha mesmo que ele tem mais entendimento do que eu? E assim, será que ele conhece a fundo o espiritismo, né? E toda a transcendência que possibilita estudar o espiritismo? Então, eu fiquei um pouco magoado até na época. Eu falei, puxa vida, será mesmo que eu sou pior que você por causa disso, né? Daí foi um questionamento interno que eu fiz. Mas eu acho que é muito mais maleável hoje em dia, né? O Brasil é tudo junto, misturado. Acho que nós temos essa, graças a Deus, hoje em dia um pouco mais de tolerância nesse aspecto. Eu já passei por essa situação que o Mauri falou, de uma pessoa me falar, mas o espiritismo não é uma religião, pegou lá o evangelho. O próprio Kardec falou que o espiritismo não é uma religião, ele mesmo falou, e o próprio Kardec falou que, assim como o próprio Jesus falou que alguém viria e interpretaria suas palavras, então ele está fazendo isso, né? Colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus previu isso, e o próprio Kardec afirmou isso, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque é uma opinião forte que as pessoas... Como o Mauri falou, hoje está muito melhor mesmo essa situação, meus pais também passaram por isso, e a época desse livro era forte essa questão. Mas hoje ainda existem posições como essa em relação à religião, né? Outro comentário que eu queria fazer é essa questão muito interessante. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis. Então, a nossa mente, ele fala que isso, inclusive, é uma fatalidade evolutiva, ou seja, isso aí bate muito com o que a gente estuda lá no NAR, de que nós estamos passando por uma... Isso aqui bateu muito com... raramente dentro da, vamos dizer assim, do espiritismo mais ortodoxo, assim, e se discute isso, que nós estamos passando por uma fase diferente, não se discute muito isso. Mas que nós já reencarnamos com uma possibilidade de ter uma comunicação, assim, intuição, várias manifestações da nossa mente, tendo mais contato com essas expressões invisíveis, dentro das quais ele fala assim, muito interessante, a nossa mente já funciona assim, ela se movimenta nessa expressão divina, é invisível. E é uma fatalidade evolutiva, ou seja, os planetas chegam num determinado ponto que a mente já começa... Eu acho que isso é uma explicação clara por que nós estamos tendo tanta depressão, ansiedade, as pessoas estão com as mentes já mais antenadas em vibrações das mais amplas possíveis, então captando coisas aí que tornam essas doenças cada vez mais prevalentes, né? Então, e dentro dessa questão que você está falando aí, que as pessoas hoje elas estão mais sensíveis a essa história, e muitas delas não entendem, né, o que está acontecendo com elas, né? Porque é algo que, se o planeta está evoluindo, as pessoas elas têm esse contato, mesmo sem saber o que é isso que está acontecendo na vida. Eu falo porque eu que converso muito com as pessoas ali na hora da entrevista, a gente vê muito isso, as pessoas elas não sabem o que está acontecendo com elas estão tendo realmente esse contato amplo, muito mais amplo
com esse mundo invisível, mas infelizmente elas não estão, né, nem a maioria delas, e aquelas que chegam ali, né, e que vão procurar esclarecimento, e as que não chegam ali, né, e que não sabem o que está acontecendo, e eu penso que a maioria do suicídio acontece até por conta disso mesmo, por falta de saber o que é que está acontecendo comigo. E tem aquelas que sabem, mas não conseguem também, né? Eu perguntei um dia para o mentor lá, a questão por quê, né, disso tudo. Eles falaram realmente que é porque a energia da Terra mudou e a maioria das pessoas não está dando conta, sabe, dessa diferença dessa energia que está chegando para a gente também. Mas é isso. Pode passar, né, Paulo? Fazer mais um último comentário aqui, Abatia. Tá, tudo bem. Você sabe que essa frase aqui é: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro dos quais funciona esse movimento. Me lembrou agora aqui, para quem gosta um pouquinho assim de... Vocês vão me permitir fazer uma licença aqui de fisiologia, assim, dessa parte, que a gente está estudando mesmo aqui, né? Essa possibilidade da nossa mente estar aberto para contato com expressões invisíveis, ou seja, invisíveis seriam as dos desencarnados, vibrações. Uhum. Essas vibrações que nós captamos, que muitas pessoas captam, elas vão direto para a mitocôndria. Nós captamos, elas vão através do nosso corpo vital direto impactar. Tanto é que André Luiz fala que as mitocôndrias são um acumulador de energia espiritual. Então, nós captamos essas energias, elas vão célula a célula nas nossas mitocôndrias. E hoje, eu até estava lendo isso, que eu estou colocando algumas coisas no livro lá, as mitocôndrias estão entre as principais... o foco da ciência hoje na depressão e na ansiedade é a mitocôndria. Eles estão olhando assim, que a mitocôndria... Inclusive, eu estava lendo uma revisão hoje sobre o efeito sobre a doença da mitocôndria na depressão, na causa da depressão e da ansiedade. Bate muito com o que o André Luiz fala, é muito interessante. Obrigado, desculpe a demora. Nada, imagina, a gente que agradece a informação aí, que é muito importante. Lembrar que vem da mãe, né? Material genético da mãe, né? Se a gente for pensar na fecundação lá, o citoplasma, o tal, do óvulo, a mitocôndria é da mãe, né? Então, a culpa da nossa depressão é da mãe. Ah, tá bom. Não, não é isso. Eu sei, tá brincando, desculpa. Pode passar, Paulo. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, aqui, olha, uma coisa bem interessante que ele fala, quer dizer, toda religião, ela é sagrada em si mesma, né? E todo lugar, é como a gente fala, todo lugar é bom desde que você esteja ali para crescer, para evoluir, para mudar as suas atitudes. Mas ele fala aqui, né, quer dizer, aí cada um pega como se a obra fosse individual, né? Que ela não é, como se ela não fosse de todo mundo. Então, todas essas religiões dentro desse contexto de vida, na verdade, é aquela coisa que é o objetivo de chegar, né? Que tudo junto e misturado, como a Mauri falou, né? Cada um fazendo sua parte, mas estamos todo mundo junto, trabalhando para quem? Para quem que a gente está trabalhando? Eu estou trabalhando para mim? Não. Eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para, no caso do planeta Terra, né, eu estou trabalhando para Jesus também, que é o nosso governador do nosso planeta. Então, a partir do momento que eu acho que eu estou fazendo um trabalho individual, que o Espiritismo está fazendo um trabalho individualista, eu estou tolindo isso de comungar com as outras visões, esse trabalho, né? Que no fundo a gente quer chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? O objetivo é o mesmo, o trabalho tem que ser o mesmo, o trabalho não é meu. Eu sou uma trabalhadora da vinha, que a vinha é de Deus, a vinha é de Jesus ali,
e não é meu. Quando a gente coloca esse o meu, eu faço, eu que estou fazendo, como Adão sempre repete para a gente, os mestres sempre dizem, não sou eu que faço, mas é Deus que se manifesta através de mim. Então, aí eu me entrego, né, para essa realidade divina e deixo esse Deus agir através de mim. Já não sou, o dia que a gente realmente conseguir essa entrega, já não sou mais eu, como o Paulo de Tarso falou, já não sou mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. Então, é essa entrega que a gente precisa buscar, né? O dia que a gente conseguir realmente fazer essa entrega, a gente vai entender que é a vinha que Jesus falou lá, dos trabalhadores da vinha, né? Que é o dono da vinha ali, não somos nós, a gente somos um mero trabalhador que estamos ali auxiliando, cooperando uns com os outros, mas o dono da vinha é Deus. A Mauri, faz favor, lê esse outro parágrafo, que essa figurinha ficou em cima também. Fazendo favor. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença dos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então, muito interessante, né? Quer dizer, ele está falando não da religião, né? Mas da forma que é interpretado tudo isso, né? Aí, por exemplo, a pessoa está lá em desespero, ela não tem esperança mais, aí chega e fala para ela que ela vai para o inferno, né? Que Deus é tão cruel que ele vai deixar a pessoa eternamente lá queimando no fogo ou cozinhando, sei lá, num caldeirão. Quer dizer, aí a gente está colocando Deus, até eu sou melhor do que esse Deus. Então, se a pessoa já está desesperada, desventurada, e ela já se acha inferior, ela já se acha que ela é um lixo, que ela é qualquer coisa, porque ela está equivocada. Vamos dar um exemplo de uma alcoólatra, por exemplo, que ele não consegue deixar da bebida, mas aí fala, você vai para o inferno, porque você não consegue dominar, por exemplo, a questão do vício. Aí, poxa vida, que esperança que essa pessoa vai ter? Se ele já tem certeza que ele vai ficar ser condenado para o resto da existência dele, então é um desestímulo, na verdade, para essa pessoa tentar se reerguer, porque de nada adianta, porque ele já sabe, né, já está condenado a uma eternidade lá no inferno, sendo queimado, né? Quer dizer, se Deus não tem misericórdia, começa a passar um Deus sem misericórdia, um Deus que não tem amor. Quer dizer, se eu não sou capaz de colocar meu filho para eternamente num sofrimento, e nem num minuto num sofrimento, se eu pudesse desviar do sofrimento, imagina Deus colocando uma pessoa eternamente. Então, tudo isso, essas ponderações, né, esses equívocos ainda que ele fala, que ainda perdura, né, dentro da humanidade, mas que são coisas, na verdade, por etapa, né? Um dia, assim como ele diz, as pessoas ainda não compreendem, ou seja, ainda, porque ele está dizendo o quê? Que ainda não compreendem, mas um dia elas vão compreender também, né? No tempo delas, no momento certo, a hora que essa mente delas estiverem aberta para adquirir esse entendimento, na verdade. Alguém gostaria de... Vai lá, Mauri. Sabe onde isso é presente? É muito claro quando a gente fala de espiritualidade cientificamente falando, não no espiritismo, mas na ciência. E aí você percebe, por exemplo, o efeito benéfico de todas as religiões. Não tem uma religião, o cara da Umbanda, ele tem mais benefícios. Não, não é isso que muda. Não é isso que muda o impacto na saúde. É o quanto aquilo é intrínseco. E vou dizer mais, não é nem a questão religiosa. A questão religiosa, ela protege em muitos aspectos, jovens, dependência química, suicídio, sim. Mas a espiritualidade, cientificamente falando, ela tem que ser abordada num nível até mais amplo, para até aquele sujeito que é ateu, você ter como trabalhar as questões, os valores dele de acordo com as crenças e o entendimento dele. E é até meio pueril a gente, quando vem falar assim, essa coisa de time de futebol, né? Não, meu time é melhor que o seu, né? E fica nessa coisa besta, né?
querendo discutir a minha religião, porque o meu não sei o quê, o meu templo isso, o meu templo... Isso é besta demais, muito pueril. É muito, desculpa o termo, mas é pueril demais. É querer que todo mundo goste de blusa roxa, né? Se eu gosto de blusa roxa, eu ponho blusa roxa. E tá bom, eu vou me sentir bem com ela, me sentir agasalhado, né? Mas e o cara que gosta de blusa amarela e aquilo agasalha ele também, ele passa o frio dele com a blusa amarela, pronto, ele põe a blusa amarela e, né? Então tá tudo certo. É até meio pueril, né? Ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu acho muito infantil, infantil isso, uma coisa de quarta série, né? Meu pão com presunto é melhor do que o da sua merenda, né? É muito besta, né? Acho que se você compreende profundamente a religião como algo que liga a Deus, você soma, você agrega, você faz parte junto do mesmo processo, né? Acho que não tem que haver essa distinção. Tem pessoas que são, desculpa, incríveis. Eu conheci uma senhora uma vez católica, sempre falo dela, e ela trabalhava na igreja, ela era boníssima. Ela pegava na mão de todos os alunos, assim, e ela tinha uma bondade que saía dela, assim, de uma maneira muito, muito, uma calma, uma tranquilidade, queria pegar na mão dos alunos, e era delicada, e filantropa, e cuidou o marido adoentado. Então, assim, católica, excelente pessoa, sabe? Então, acho que essas coisas são tão... Acho besta, sabe? Não, desculpa a palavra, mas eu Francisco de acho. Assis. Francisco de Assis era um padre católico. E também a Eurípides. Eurípides, ele foi um pastor evangélico, né? Fala, Paulo. Então, estou pensando aqui, eu li esse livro há muitos anos, né? E eu não assisti o filme também. Mas por que ele está falando tanto da religião, dos religiosos aqui? Mais para frente eles vão visitar igrejas também? Eu não lembro. Eu achei interessante ele estar dando... Ou será que muitas dessas pessoas aqui, durante a sua reencarnação, eles vão ser padres, não sei, né? Eu achei que ele focou muito aqui na religião. Não sei o que vocês acham disso. Também faz muito tempo que eu li, eu não lembro de tudo. Márcia, pode falar. Eu tenho uma colega que formou comigo, que ela é uma católica bem praticante, uma pessoa maravilhosa, e ela, um belo tempo, a gente conversando, ela falou que queria tomar um passe, lá no outro centro ainda que eu participo. Aí ela foi, o que é mais interessante é que ela falava assim, nossa, eu tomei um passe maravilhoso hoje, independente do médium com quem ela tomasse o passe. Então, ela sempre estava aberta para isso, ela recebia e ela adorava. Um belo dia, ela chega no centro com um terço. Aí ela falou, não, depois que eu descobri que tem almas aqui que estão em sofrimento, eu trouxe, vou rezar o terço para elas. Olha que coisa sensacional. A pessoa consegue transcender esses dogmas, esses ritos, e entende que o amor é uma coisa só, diferentemente de nós espíritas, que às vezes queremos um passista, queremos um médium para nos dar paz, porque a gente acha que é melhor aquele do que aquele outro, ela já tinha uma abertura tão grande que não tinha uma vez que ela não fosse tomar um passe, que ela não saía radiante, extremamente feliz, com seu tercinho rezando para as almas. Eu achei a coisa mais fofa e maravilhosa. Sim. Pode passar, Paulo? Ah, tá, pode falar. Ele fala que temos diante de nós a incompreensão dos bons. Interessante isso, né? Então, eu entendi assim, que são as pessoas boas, que estão, mas que ainda têm uma incompreensão sobre o sentido maior da vida, das coisas, né? É o individualismo naquele. As pessoas são boas, mas elas acham que elas estão separadas das outras. Individual o trabalho, é o que eu entendi, né? Certo. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados.
E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. O corpo atendido, porém, revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre a ser assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do eterno. Então, aqui, vários pontos, né, de reflexão. Então, ele está falando, né, que tudo vai evoluindo na questão da matéria, né, a ciência, a natureza, as pessoas vão tendo casas mais confortáveis, né, carro mais confortável, etc. e tal. Antes as pessoas praticamente andavam no cavalo, num carrinho muito sem desengonçado lá. Agora não, a maioria das pessoas tem acesso, a maioria sim que eu falo, mas grande parte da humanidade tem acesso para viajar de avião, né? Quer dizer, eu saio daqui, daí a pouco, algumas horas, nem tantas horas assim, eu estou lá no Japão, estou na China. Então, e tudo isso evoluiu muito nessa questão física, mas que o ser humano ele não se preparou para essa mudança transcendente que está acontecendo. Isso aqui é muito atual, né? Isso aqui ele está falando daquela época, mas ele está falando da nossa época também. Todos os problemas que ele está falando aqui são os problemas que nós estamos enfrentando hoje no nosso planeta. Quer dizer, tudo isso evoluiu, mas o ser humano não se preocupou. O ser humano não se preocupou em evoluir espiritualmente. Quer dizer, as guerras continuam, os assassinatos, como ele falou, são mais espantosos ainda do que antes. As desavenças familiares, eu diria que hoje são mais precedentes ainda do que antes, né? Que hoje qualquer coisinha as pessoas já falam, não, vou caminhar para lá, você caminha para o seu lado, eu caminho para o meu. Não tem, acho que antes talvez, até que tinha aquela parte, não vou entrar naquela parte, né, dos desníveis, né, do poder ou dos direitos, né, entre homem e mulher, não vou tocar nisso, porque assim como hoje eu sou mulher, eu já fui homem ontem, aquele que é mulher hoje foi homem ontem, o que é homem hoje talvez foi uma mulher naquela época, então vice-versa, esse aprendizado é mão dupla, mas na questão, né, que hoje os atritos talvez são mais precedentes, né, até mais, talvez, eu vou até arriscar dizer que até pode ser, em alguns casos, até mais leviano, né? Talvez as pessoas hoje não se buscam menos o entendimento do que buscavam antes. E aí ele fala nessa questão da necessidade, né, da criatura, que hoje ela tem problemas graves, a questão, quer dizer, é aquilo que a espiritualidade fala,
a nossa questão da doença física, ela vai sendo extinta, mas a doença da nossa alma, ela prevalece, mesmo quando já tiver refinado o nosso planeta, eles dizem com toda certeza que a doença da alma ainda vai estar aqui, né? E a gente já vê muito isso, pelo menos eu percebo muito isso, né? A doença da alma, eu acho que ela está agredindo mais até do que a doença física já nesse momento nosso. Por isso que a gente precisa se aperfeiçoar também para poder lidar com essa doença da alma, né? Que ela está sendo mais grave hoje até do que a doença do corpo. E sabendo que também essa mesma doença do corpo, ela também inicia, né, na questão da doença da alma, né? Porque um corpo ele não adoece sem antes a alma estar adoecida. Então, isso tem uma ligação muito profunda. E ele fala nessa questão também da vibração, né? Quer dizer, além do nosso planeta estar nessa transformação, a gente também sente essa vibração desses seres que estão desencarnados e que não aproveitaram a existência deles, e que eles estão tentando essa volta para ver se eles conseguem, numa nova oportunidade, essa mudança que eles não conseguiram, essa transformação que eles buscam, né, que todo ser busca, né, todo ser está buscando essa transformação, mesmo que seja inconsciente. Todo mundo é como um imã, né? Deus é um imã, na verdade, um imã de amor. Todo mundo está buscando se satisfazer, está buscando se preencher, muitas vezes sem saber o que está buscando, mas todos estão buscando esse Deus, que é esse imã que nos puxa para ele, né? Uns têm a consciência disso, outros não. Então, ele fala assim, nessa questão, né, do menosprezo, que foi a maior dessas pessoas, né, que desconsideraram essa questão dos desígnios eterno, e agora, quando chega lá do outro lado, entra em desespero e querem, de todo jeito, voltar novamente para tentar, né, reabilitar aquilo que deixou. Mas hoje, nós estamos ouvindo tudo isso, né? Nós estamos tendo a chance que talvez esses seres, muitos deles tiveram essa oportunidade de ouvir, mas muitos não tiveram. E nós estamos ouvindo, então, é aquilo que fala, quanto mais nós tivermos conhecimento, quanto mais conhecimento chegar para nós, mais responsabilidade nós temos na nossa vida. Mas também a gente tem que ponderar, né? Quer dizer, não é porque eu tenho todo esse conhecimento intelectual que a minha consciência já se abriu para tudo isso. Mas eu tenho que ir exercitando para que a minha consciência vá abrindo para esse conhecimento que eu estou adquirindo, porque não adianta eu adquirir o conhecimento se eu não procuro esse elo interno que eu tenho, que é que a gente acabou de falar no Evangelho, lá que o Paulo estava coordenando o estudo de hoje, não quer dizer, esse reino de Deus, né, que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se eu não busco esse reino de Deus que está dentro de mim, esse conhecimento de muito pouco adianta, porque ele não vai me ajudar a transformação que eu preciso, a tomada de consciência, né, que um ser só se transforma quando toma consciência. Senão eu vou ser numa biblioteca onde eu vou colocando os arquivos ali, e esses arquivos vai ficar lá cheio de poeira e eu não vou usá-los. Eu só vou guardando para a minha biblioteca ficar bonita, para todo mundo ver que eu tenho bastante livros ali, né? Ou seja, que eu tenho bastante conhecimento intelectual, mas que, no fundo, o que eu estou usufruindo disso para a minha transformação? Deixo com vocês agora. Se nada tem a dizer, Paulo, então seguimos em frente. Já é 9 horas, né, também. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveria realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem.
Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem, tão somente nas especulações teológicas, encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. Então, aqui, como Paulo falou, né, por que será que ele fala tanto dessa questão ele não cita uma igreja só. Talvez aquelas pessoas que estão ali, né, talvez elas já tinham passado mesmo por esse processo, né, que ele fala, ó, uma reverencia a fé, né, a outra, uma série de coisas. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Que não adianta só a fé, aquela que fala, né, não adianta a fé sem a obra. Ou seja, não adianta eu ter fé e não fazer nada por essa fé, eu não trabalhar, né? Aqui ele deixa bem claro a importância do trabalho, a necessidade fundamental de cada espírito de estar trabalhando, ou seja, cumprindo a sua tarefa, fazendo algo pela sua transformação e também auxiliando, né, o outro na sua caminhada. Porque aquele que já caminhou um passo a mais, ele tem condições de me dar a mão no momento que eu estiver fraquejada. E aquele que caminhou menos do que eu, ele precisa do meu apoio também para que ele não sente na beira do caminho e fique lá, sem a coragem de caminhar, ou seja, levar esperança, levar também o exemplo, né, de não desistir também. Por exemplo, se eu desisto, como que eu vou falar para o outro não desistir? Se eu estou ali internamente desiludida da vida, eu estou ali em desespero, eu já não acredito mais na transformação, nem minha, nem de ninguém, nem da humanidade. Fala, não. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizer, não, essa humanidade não tem jeito mais, não. Essa humanidade está perdida. A gente até dizia que devia matar todas as pessoas e começar tudo de novo, porque Deus deveria fazer isso, porque não tinha mais jeito. Quer dizer, são coisas que a gente tem a responsabilidade de não estar, né, dentro desse processo e né, aqui, como ele fala, né, não ter só tão somente nas especulações teológicas, só ficar na discussão, né, do que é bom, do que não é bom, do que a gente deveria fazer ou não deveria. Não, nós não deveríamos só, claro que é importante a reflexão. Ele fala, essa questão que a gente não conhece nem nós mesmos, conhece uma série de coisas, a ciência, descobre a ciência, mas não descobre o meu interior, eu não descubro o meu interior, eu não descubro quem eu sou, eu não descubro qual é o meu objetivo nessa existência, o que eu vim fazer aqui. Então, muito pouco adianta isso, agora eu deixo para vocês. Então, Paulo, pode passar, né? Acho que já deve estar terminando. Esse aqui, não, ainda tem mais um. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo toda a vida, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas se interessem pela sublimidade do sacrifício. Depois o Amaury termina de ler aqui. Então, o que ele está falando aqui? Que tantas pessoas, por exemplo, já é doente, associa o outro doente, quer dizer, aquela questão do cego guiando outro cego. Os criminosos se agarram aos criminosos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o mundo precisa de pessoas que queiram colaborar para trabalhar essa questão da fé, né, da transformação do ser humano, sem esperar nada em troca, sem esperar que Deus faça alguma coisa por essa pessoa, para que ela faça, né, ou seja, sem barganha. Né, eu vou fazer porque realmente eu me dispus a fazer isso, eu me dispus a auxiliar as outras pessoas. A Mauri, termina de ler essa última frase, fazendo favor, começa lá do ponto para a gente entender direitinho, fazendo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor.
Outra coisa importante, além das compensações, ele fala na discussão, ou seja, não, meu trabalho é melhor do que o seu, não, isso aqui é eu que faço, por que você está fazendo hoje? Isso aqui é meu trabalho. Então, essas discussões, como a Mauri fala, essas discussões besta, né, de que é meu, isso aqui é meu, é eu que não sei o quê, eu que faço melhor isso, aí eu quero fazer, porque se o outro for fazer, ele não vai fazer bem feito, essas coisas todas. E aí, se alguém quiser comentar, eu não sei se acho que ainda tem mais um slide, eu acho. Só mais um. Esse capítulo ele é curto, mas ele é muito profundo. Isso, então vamos lá. A essa altura, Telésforo imprimiu longo estacato à lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta, quer dizer, mais alta, para que o pessoal gravasse bem o que ele ia falar. Quem não deseja, olha que importante isso aqui, olha, isso aqui é crucial, isso aqui ele fez assim um apanhado de tudo. Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolharam com inexprimível espanto, ou seja, eles não esperavam que ele fosse falar com tanta veemência e que ele fosse realmente ali colocar toda a energia, a vibração dele, né, o magnetismo dele ali para impactar mesmo aquelas pessoas, né? Para que elas realmente parassem e pensassem ali, né? Se elas realmente estavam ali para servir a Jesus, se elas estavam ali só para ter uma experiência para saber como que as coisas funcionavam. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. O trem foi impactante mesmo. Muito bacana esse capítulo, bem profundo, muito, né? Muito mesmo. Profundo mesmo. Isso aí é o que, certo, lá no plano espiritual, lá no Ministério da Comunicação, continua sendo feito, né? A mesma, Com certeza. hoje, a mesma linha, né, de trabalho cada vez mais intenso, de certo, tem muito mais pessoas, né? Inclusive, só para terminar, André Luiz, um dia desse, na mensagem que ele deixou, ele falou assim, olha, nós lá do nosso lar, todas as vezes que nós identificamos alguém que realmente está a fim de servir, o nosso grupo do nosso lar, ele está junto com essa pessoa, auxiliando e fortalecendo, porque é isso que nós precisamos aqui no planeta Terra, sabe? Ele foi bem incisivo nisso. Bom, então eu vou parar de gravar aqui, aí, para alguém fazer a nossa prece. Mas eu acho que o nosso lar é no Rio de Janeiro, né? Sim, E aqui em Mato Grosso do Sul tem outras colônias e tudo mais, isso, né? né? Então eu acho que ele estava se referindo mais a, não sei, trabalho lá, talvez.